quinta-feira, 16 de julho de 2020. Tá? Estamos aqui no evento Relações Étnico-Raciais no Ensino sobre Inclusão e Protagonismo Negro. Tá? Hoje contaremos aí com a participação da jornalista Jaciara Mello, que é especialista em jornalismo digital, e também da professora Meris Melita Fauci, que é mestra em História. Tá? Fazer um parênteses, eu vou tentar não chamar a professora Meris de mãe, mas, de fato, é minha progenitora, ok? Então, o fato é o seguinte, eu senti uma necessidade, realmente, até porque a pesquisa da professora Meris, que dividia bastante comigo as inquietações de pesquisa e tudo mais, ela realmente me mostrou a necessidade de colocar isso em sala de aula. Só fazer um parênteses, Jaciara, você falou que realmente o Arthur poderia adentrar a live, e poderia só colocar no mudo por enquanto? Claro. Só que daí, quando você for falar, sem dúvida, a gente coloca. Perfeito. A gente coloca o áudio e esperamos que o cachorro não participe mais aí, mas tranquilo. Ele também quer participar do assunto importante. Vamos lá. Então, o fato é o seguinte, gente. Realmente, conversando com a professora Meres, ela me mostrou a necessidade de colocar isso em pauta, apesar de nem sempre, ou quase nunca, isso estar presente nas emendas das disciplinas. Vale dizer, a minha disciplina ACCAL atualmente, já há alguns anos, é Direitos Humanos. Então, eu faço questão de tratar dessa questão, mas eu acho que, fazendo uma meia-culpa também, eu acho que eu até trato pouco do assunto. E isso não é algo que é coincidência. Vale dizer, a Jaciara, que é jornalista, inclusive tem essa especialização em jornalismo digital, eu acho interessante trazer um seguinte exemplo que eu vi há pouco tempo atrás, na Globo News. Não sei se vocês acompanharam, mas teve, claro, a discussão a partir do George Floyd, lá dos Estados Unidos, e também os casos recorrentes aqui no Brasil. E o pessoal da Globo News fez uma conversa e todos falando sobre racismo eram brancos. No dia seguinte, a Globo News fez uma meia-culpa, fez um pedido de desculpas, inclusive, colocou mais jornalistas negros, mas eu achei muito interessante a fala do jornalista que comandava o programa. Ele falou, olha, isso não é uma coincidência. Né? Aqui, eu até vou ler aqui, o citar o que ele colocou. A falta de negros nas redações não é só um problema exclusivo da Globo, como pode se constatar pela supremacia branca na TV de modo geral. Né? De certa forma, é um reflexo da vagarosa, quase nula ascensão social e educacional oferecida aos negros. Então, de fato, eu gostaria que todos os presentes, e eu faço sempre essa reflexão, quantos professores negros a gente teve? Né? Não só professores negros, já que a própria escola, principalmente o ensino superior, ele é um espaço de poder. Quantos alunos negros tivemos? De fato, a Patrícia colocou ali no chat, né? Quantos alunos negros tivemos? Então, realmente, eu acho interessante trazer essa questão. Né? Vou evitar falar muito aí, ficar mais na mediação, mas o fato é o seguinte, qual será a nossa estrutura? Só para avisar o pessoal. Em primeiro lugar, eu vou passar a palavra à Jaciara Mello, né, que vai falar um pouco da experiência dela, inclusive como aluna, né, nessa situação, como se sentiu ali dentro desses espaços e também como ela vive atualmente essa situação, inclusive nas mídias digitais, já fazendo o jabá da Jaciara, ela tem um ativismo nas redes digitais que é muito grande. Inclusive, ela própria disse que falou com a Luísa Brunet há um tempo atrás, né? Então, acho que é bem interessante falar sobre isso também, não só da condição da Jaciara, que é, obviamente, negra, mas também da condição mulher, que também a professora Meres acaba sendo incluída. Então, acho que é necessário a gente falar disso. Passo a Jaciara. Jaciara, peço a você que faça a conexão logo com a professora Meres e como você a conheceu, quando ela chamou, porque daí nem precisa voltar para a minha fala. Já passa direto para a professora Meres e a gente aproveita esse embalo e vamos embora. Tudo bem? Vamos embora. Pode colocar o áudio agora. Pronto, então vamos lá. Pedro já me apresentou. Primeiro, agradecer o convite de vocês dois e mais uma vez estar junto com a professora Meres fazendo essa fala que eu acho que é extremamente
importante para o nosso avanço, até enquanto cidadãos, né? Ainda mais no ambiente acadêmico, que é onde a gente forma saberes. Né? Então, de novo, agradecer pela oportunidade da fala. Conheci a professora Meres, já perdi as contas até de quantos anos, mas foi no ambiente escolar, na escola que as minhas filhas estudavam. A professora Meres foi professora da minha filha, e ela sentia essa questão racial, primeiro, porque na escola que as meninas estudavam, é uma escola que é uma escola elitizada, são pouquíssimos negros dentro da escola, e ela começou a desenvolver um trabalho voltado para as questões étnico-raciais, e aí ela começou a perceber que as crianças tinham muita dificuldade de entender e começou a perceber atos racistas das crianças. Né? E aí um dia ela trocou uma ideia comigo e perguntou se eu aceitava fazer uma fala com as crianças na escola. E aí eu fui, dali fui num ano, fui no outro, e aí as coisas foram tomando corpo. Eu comecei a participar do movimento negro aqui em Ponta Grossa, depois no Paraná e agora no Brasil. Né? Começou num crescendo, eu digo assim que, e não faz muito tempo, analise como eu fui, como eu era só uma mulher negra quieta no meu canto ali, por conta de todas as minhas histórias de vida, né? Quando eu estudava, éramos eu, minha irmã e mais 2 negros na escola, somente, porque também era uma escola branca, né? Quando eu fui para a universidade, eu era única, aí quando eu fui para a pós-graduação, eu fiquei com medo de sumir, né? Eu era 4 quando a gente era pequena, na graduação era uma, eu falei, se eu for para pós-graduação, eu vou sumir, né? Então, mas hoje a gente vê o quanto isso avançou, o quanto isso melhorou, né? E nesse sentido, o quanto a lei de cotas ela é importante para essa abertura de igualdade de oportunidades de acesso. Então, e aí eu conheci a professora Messi, né? E aí descobri que ela era uma pessoa não negra, mas ela era extremamente ativista, né? Porque para você ser antirracista, você não precisa ser negro. Tá aí a prova, né? E uma pergunta que eu sempre faço, o que é que você, enquanto branco, né, enquanto não negro, no teu espaço de privilégio, pode fazer para ajudar na luta antirracista, né? A professora Meres é uma que está nessa militância comigo, né? Já digo comigo e com todo o movimento, fazendo pequenas práticas que, no todo, são grandes práticas, porque a partir do momento que a gente consegue mudar a cabeça de uma pessoa, de 2, de 10, a gente já ganhou, a gente já avançou, né? Porque essa luta é uma luta diária, quando a gente fala de educação racial, ela é diária e ela é permanente, né? São pautas que são permanentes. E aí, estamos aí, vários projetos juntos, estou com um ativismo grande nas redes, porque a pandemia ela só mudou o formato, mas não deixou a gente parado. Então, eu pude, tem uns 20 dias mais ou menos, entrevistar a Alexandra Lojas, que ela era ex-consuleza da França. Então, e ela fala exatamente isso, Pedro, que você falou também. Ela faz até um exercício mental de pedir para todo mundo fechar o olho e fazer essa inversão mesmo, de você chegar na universidade e você só ter professores negros, e você ser o único branco, de você ir no shopping, de você frequentar bons lugares, de você ser o único branco, de você ir no mercado, você ser o branco perseguido pela polícia, de você abrir os livros de história, os grandes pensadores, os grandes cientistas serem negros, você ligar a novela, todos os personagens serem negros, o branco é o empregado, né? E aí tem uma revista que fala sobre as questões étnico-raciais e ainda as pessoas acham estranho ter aquela revista falando só de branco, que é a revista Raça. Então é muito interessante essa inversão que ela faz e a forma como ela coloca essa importância da discussão das relações étnico-raciais e principalmente da educação racial. E aí também, paralelo a isso, acho importante a gente discutir também a questão da mulher, mas não só da mulher negra, porque tem situações que a gente vive enquanto mulher, não só a questão de gênero, e aí quem me procurar nas redes lá vai ver entrevistas bem bacanas, também falam sobre empoderamento feminino, a questão da violência doméstica com a Luísa Brunet, enfim, tem grandes coisas lá. E é isso.
Olá, boa noite. Também quero agradecer à Unicecal, agradecer ao Pedro, agradecer a Jaciara por a gente estar aqui junto. E queria falar um pouco da minha prática pedagógica. Eu sou professora há 34 anos e essa construção de trabalhar. Jaciara, eu acho que você tem que fechar só. Isso. E no decorrer da minha profissão, eu comecei a sentir um sofrimento calado por parte dos alunos e alunas negros que eu tinha em sala de aula. E isso me fez um alerta para que eu não colocasse isso para debaixo do tapete, porque assim eu estaria sendo conivente com essa situação. E comecei a trabalhar com essa situação através da dramaturgia. Depois eu ingressei no mestrado. Quando eu ingressei no mestrado, eu já tinha ideia do projeto de pesquisa que eu queria fazer. E esse projeto de pesquisa era a educação das relações étnico-raciais na didática da história. E o que eu queria com essa minha pesquisa? Eu queria perceber, verificar se a experiência do outro na aula de história pode modificar atitudes, modificar pensamentos racistas. Para isso, eu preparei um grande questionário com questões sobre que tinham afirmativas racistas e afirmativas antirracistas. E distribuí esse questionário para crianças do 7º ano, pré-adolescentes, mais ou menos, com a idade de 12 anos. Esses alunos responderam ao questionário sem eu trabalhar esta questão, sem eu desenvolver nada com eles. Em seguida, eu chamei 2 representantes da comunidade negra, um homem e uma mulher, para conversar com esses alunos. Uma dessas mulheres era Jaciara. E eu queria que eles contassem, pedi, né, que eles contassem como eles enfrentaram o racismo na infância e como eles enfrentam hoje, no dia a dia, no nosso Brasil, em pleno século XXI, que é um país racista. Bem, eles contaram a experiência deles, contaram, e é incrível como as coisas se repetem, porque eles contaram das batidas policiais, da questão de confundirem eles com empregos subalternos, da questão de eles serem, às vezes, não vistos num restaurante ou não muito bem tratados no comércio. Contaram também, e isso ficou muito forte para os meus alunos, talvez pela idade, a problemática da festa junina. É uma coisa que os futuros professores têm que prestar muita atenção, da menina negra não ter um par, do menino negro não ter um par para dançar na festa junina. Ah, mas vocês vão em 3. Ah, mas você se veste, a menina se veste de homem para dançar com outra menina. Coisas incríveis, violências incríveis que acontecem dentro do espaço escolar. Bem, depois desse contato com esses 2 representantes, que eu queria justamente quebrar essa perplexidade branca. O que é essa perplexidade branca? Quando o branco vê um homem ou uma mulher negra, bonito, inteligente, bem de vida, mas você... E eu queria trabalhar justamente isso com os meus alunos. E foi trabalhado. Depois desse primeiro entrosamento deles, dos alunos, com esses 2 participantes,
eu pedi aos alunos que escrevessem uma narrativa escrita sobre essa escuta da história de vida. Porque, vejam, o aprendizado, ele não acontece assim, de repente. Você tem que mobilizar várias coisas do aluno para que o aprendizado aconteça. Então, eles viram a Jaciara, o Gilberto, viram os convidados, conversaram com eles, escutaram as histórias. Depois, eles escreveram essa história. E depois, num terceiro momento, eles, com essas narrativas deles, iam dramatizar a vida da Jaciara, a vida do Gilberto, alguma cena que eles que tivesse ficado forte para eles. Bom, mas tinha um porém. Os alunos negros não poderiam fazer papel de negros, porque eles já vivem isso no dia a dia deles. Eles iriam fazer papel de brancos, e os alunos brancos fariam o papel de negros. E toda essa discussão foi muito interessante, assim, deu para detectar muita coisa nesse primeiro questionário, nessas narrativas, na dramatização, porque quando você fala, ou quando você escreve, você pode passar uma outra informação, né? Mas quando você está atuando, quando você empresta o seu corpo, a sua voz, a sua emoção para uma ação, você não consegue esconder tão bem as coisas subjetivas que você tem. Então, foi muito interessante. Passado 5 meses, 6 meses, quase 6 meses, eles responderam, esses alunos, exatamente o mesmo questionário. Por quê? Porque eu queria verificar se houve mudança de postura, se houve mudança de pensamento. E por isso que eu deixei passar também tanto tempo, para não ser aquela coisa instantânea, não, tá fresquinho na minha cabeça, eu vou responder aquilo. Mas não, eu tinha que dar um tempo para ver se aquilo foi aprendido, porque quando nós aprendemos realmente, nós não esquecemos. Isso é um fato no ensino-aprendizagem. Bom, e os alunos responderam esse questionário e houve muita mudança de postura. É lógico que muita coisa continuou a mesma. Vejam, tem professores que falam, mas eu não tenho tempo de fazer essas metodologias ativas, eu tenho muito conteúdo, eu não tenho tempo. Mas tudo isso que eu fiz foram em 3 aulas. Então, assim, e nem precisa, pode ser só em 2 e você dá a narrativa para eles fazerem em casa. Então, qual foi o fechamento dessa minha pesquisa? Porque eu fui analisando o primeiro questionário, o segundo, a comparação dos dois, analisei as narrativas escritas, foram 68 narrativas, analisei todas as dramatizações, com participação ativa, fui relatando tudo. Bom, chegamos à seguinte conclusão, que, infelizmente, no Brasil ainda nós temos aquele ranço da democracia racial, alguns acham que ela existe aqui no país. As pessoas também deu para perceber que eles não se veem como racista, o racista é sempre o outro. Uma coisa que os meus alunos, que ficou muito evidente para eles, eles escreveram muito, o racismo se aprende em casa. E eu já me senti vitoriosa de eles terem chegado a isso com o depoimento dos nossos convidados. Enfim, os alunos tiveram uma mudança de atitude, mas lógico que não foi uma mudança assim tão grande quanto eu esperava como pesquisadora e como professora, mas houve uma mudança. Essa mudança repercutiu porque um aluno meu na época, um aluno negro que nunca havia se defendido de alguma situação, de algum deboche ou de alguma piadinha, etc. Um dia eu estava dando aula numa outra sala que não era dele, e ele veio com um aluno branco na mão e falou assim, bateu na minha porta e falou, professora, esse colega aqui não entendeu nada daquele trabalho que a gente fez.
E daí eu falei assim, puxa vida, que bacana você conseguir ter esse papel ativo, esse papel político de vir, de reivindicar suas coisas, de falar o que você está sentindo, de falar que o amigo te agrediu, enfim. E várias outras coisas. Uma coisa que os alunos me falaram muito, sobre a invisibilidade. Eles falavam assim, professora, eu nunca tinha percebido que lá no cinema não tinha tanta gente negra. Eu nunca tinha percebido que no restaurante que eu vou não havia gente negra. Atenção, pessoal, é uma escola elitizada, é uma escola que os alunos têm um certo poder aquisitivo. Tem uns que ganham bolsa integral, mas são só 10%. Então, é importante eu deixar claro em que âmbito foi feita a pesquisa. E, enfim, foi um trabalho que resultou em uma porção de coisa. Mas eu detectei um erro que nós, professores, fazemos na escola. Nós chegamos, e eles tinham esse discurso pronto também, os alunos, ao escrever a narrativa, eles falavam assim, somos todos iguais, o racismo é algo muito feio. E nós, professores, nós chegamos na sala e falamos, somos todos iguais. Gente, isso é a pior besteira que a gente pode fazer. Não, nós somos diferentes em oportunidades. Nós somos diferentes em uma porção de coisa. E essa diversidade tem que vir à tona. E essa falta de oportunidade tem que ser debatida. Então, isso é muito importante a gente deixar claro em sala de aula, deixar evidente, não claro, porque claro é uma palavra que a gente não pode usar também, mas deixar evidente em sala de aula todo esse processo. E, enfim, foi um trabalho que eu continuo fazendo, mas é um trabalho dificílimo de ser feito, porque ele não é bem aceito por todos. Há muitas limitações, muitos empecilhos. Tem pessoas que se sentem incomodadas, tem alunos que se sentem incomodados, professores, direção, etc., pais de alunos. Então, não é um trabalho pedagógico que eu fecho a porta e faço só com aqueles meus alunos. Eu estou fazendo um trabalho com a escola inteira e com a comunidade que tem ali. E muita gente vem armado para isso e vem e não gosta. Mesma coisa quando eu levei o indígena também para a sala de aula, mesma coisa aconteceu. Então, assim, é uma vergonha que a nossa sociedade ainda viva desse modo e ainda queira jogar para debaixo do tapete toda essa problemática. Os professores que não trabalham isso estão sendo omissos, estão sendo coniventes. Essa discussão tem que vir à tona, ela é complexa, ela é imprescindível, mas ela veio para ficar. Não tem jeito mais da gente se calar diante disso e de tantas outras coisas. Se você é professor, você faz um pacto com a transformação. Então, é disso que nós precisamos. Então, eu acredito nisso e, assim, leve pessoas do lugar de fala delas para falarem com os alunos. É preciso que se leve as pessoas que sentem na pele, que ao colocar o pé para fora da cama, todo dia de manhã, eles sintam isso, sintam o peso disso. Porque por mais que a gente fale e a gente veja essa realidade escancarada, esse holocausto das pessoas negras, a gente não está sentindo na pele. Então, é essencial que a gente traga para a sala de aula essas pessoas. Eu acho que é isso a minha fala, então, se alguém tiver perguntas daí, ou se a Jaciara quiser falar mais. Pedro, que orgulho, né? Meris, eu sou tua fã de carteirinha. Eu acho que eu brigo com teus filhos ali na fila 1, na fila zerinho, entendeu? Porque ter esse olhar, enquanto pessoa não negra, não é para qualquer um, né? Então, e pessoas como você servem de escudo para a gente, entendeu? Serve de escudo, então eu só posso ser grata pela abertura de portas que você dá, pela maneira como você constrói
como você constrói a tua caminhada enquanto professor, historiadora, cidadã, ser humano, enfim. Mas tanto a escola quanto a academia, a universidade, porque acredito que aí só tenham pessoas que estão nos assistindo que são alunos aí que vão sair para o mercado de trabalho. O tamanho, eu até nem sei se eles conseguem perceber ou entender ou se sensibilizar com o tamanho da causa que nós estamos trabalhando hoje. Porque por o espaço da educação ou, enfim, todo o ensino fundamental, médio, a academia, é um espaço de saberes, é importantíssimo que eles saiam, né, para o mercado de trabalho com competências como essas, com um olhar para a diversidade, um olhar para a comunicação corporativa, para a responsabilidade social, porque isso são diferenciais do profissional do futuro. Né? Também tem esse viés. Porque a pessoa que sai da universidade e não sai com esse olhar, ele já é um profissional que ficou lá no século passado. Né? E realmente a experiência que a gente viveu dentro da sala de aula, e na verdade em todas as palestras que eu tenho participado, a gente nota isso, e eu sempre conto uma coisa que é muito curiosa. Em 1990, eu de novo relatando a minha idade aí, eu só podia brincar na escola quando eu dava o meu lanche. Né? Eu só podia brincar na escola lá em 1990, eu e a minha irmã, se a gente desse o nosso lanche. E aí eu falo assim que o que mais me choca que os pais de hoje é esse povo lá de antigamente, entendeu? E aí você pensa assim, quanto essas pessoas evoluíram como ser humano, como cidadãos, com responsabilidade social, entendendo de diversidade, querendo trabalhar as questões étnico-raciais, entendendo a importância da igualdade, da equidade. O quanto essas pessoas mudaram. Né? Então, aí, quando eu entro numa sala, por exemplo, e tem uma criança de 12 anos que fica com uma inquietação de escutar o que eu vou falar, eu penso assim que não avancei, que a gente não avançou. Praticamente 20 e poucos anos passaram e a gente fala, Deus do céu, tem muito trabalho. Mas, em compensação, até hoje tem crianças, adolescentes, outros lugares que os pais eu passei, e a pessoa vem dizer para mim, nunca mais falei determinada coisa, eu mudei, eu pude ter uma conversa bacana com meu pai, com minha mãe. Desculpa. Numa outra escola que eu fui participar, eles desenvolveram um projeto depois da nossa visita, que era o fiscal do bullying. Cada sala tinha um fiscal, porque também estava demais entre as crianças. E aí eles diziam assim, mas professora, meu pai fala isso. Né? Meu pai fala isso. E a gente sabe que o quanto as palavras falam e contam sobre a cultura de um povo, né? E se palavras racistas, palavras opressoras soam como normais, é a prova de que o quanto o preconceito e o racismo ainda está enraizado dentro da nossa sociedade. E aí a gente volta a falar da importância da educação racial. Um pequeno exemplo. Semana retrasada, eu acho que foi um burburinho na cidade a questão daquele restaurante que deu uma briga lá por causa do Covid, enfim. E aí eles botaram um funcionário para fazer um relato do que tinha acontecido, a versão do restaurante, porque a menina que sofreu as agressões da família lá, ela fez a fala dela, e o restaurante soltou um vídeo também botando um funcionário. Não sei em que altura do vídeo, acho que uns 30 segundos, 1 minuto do vídeo, o funcionário diz assim, porque aí, depois que o cara disse que estava com Covid, uma nuvem negra pairou no ar. Para mim, ali, eu pausei o vídeo e falei, encerrou. Eu até estava com a vontade de escutar o restante da história, mas aquela frase, para mim, encerrou e eu fiz um comentário no vídeo. Quem procurar lá, vai, eu não sei que eles tenham apagado, mas eu fiz um comentário dizendo, ó, meu colega querendo participar. Eu fiz um comentário falando exatamente isso, que já tinham 2 erros ali. O primeiro, que o patrão botou o funcionário para dar a cara ali, e o segundo, que botou um funcionário que estava despreparado, que não entendia nada das questões das relações étnico-raciais, e ele estava complicando mais ainda a situação. E um monte de gente comentou, dizendo que era um exagero eu falar daquele jeito.
Mas ele quis dizer outra coisa. Eu falei, mas o problema está exatamente aí. Ele não quis dizer. Ele disse nuvem negra. E o fato das pessoas acharem que isso é normal prova que não é sutileza. Que está gritante, que está grande ainda, o quanto a opressão e o quanto o racismo está dentro da nossa sociedade. E a menina quis discutir comigo. Eu falei, 11 horas da noite, eu não vou discutir com você, mas amanhã eu faço um vídeo para você. E aí eu fiz um vídeo e postei na internet. No Instagram ele está com quase 800 acessos e no Facebook ele passou de 1000, falando um pouquinho, mas ali está mínimo, assim, de algumas expressões racistas que a gente, eu digo, a sociedade usa e precisa desconstruir, né? A questão do mulata, a questão da nuvem negra, né? Que vai remeter a alguma coisa que é ruim, a questão do criado mudo, porque fulano fez o trabalho nas coxas, né? Expressões, pequenas expressões que relembram e remetem ao período escravocrata e provam, né? Provam dentro das conversas diárias que o racismo ele existe e ele está infelizmente muito forte dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cultura, e espaços como esses aí que vocês estão oportunizando é o que começam a dissolver. Sensacional, José. Muito obrigado pelo depoimento e até conecto aqui com o seguinte, Camila, eu vi que você perguntou no chat, eu só vou aproveitar a fala da Jaciara para daí retomar ela, mas depois repasso a tua pergunta anterior, Camila, para minha mãe, para a professora Meres. Professora Meres, a Camila Schneider fez uma pergunta grande ali, mas basicamente para modificar esse preconceito estrutural também a partir do Estado, né, a nível estadual, nas relações de ensino. E depois ela fez mais uma pergunta ali embaixo. Mas antes, Jaciara, eu aproveito o seguinte, as falas de vocês me lembraram, principalmente quando a gente volta, assim como para mim, para a professora Meres, para protagonistas e pessoas da branquitude, né? Eu lembro da frase da Angela Davis, numa sociedade racista não basta ser racista, mas é preciso ser antirracista. Eu acho interessante porque alguns alunos meus falam, professor, mas eu nunca fui preconceituoso com alguém negro. Mas, espera aí, de forma indireta ou direta mesmo, você acaba tendo certas prerrogativas e certos benefícios, né, exatamente por se constituir, na verdade, por estar numa sociedade que é racista. Então, você tem determinados privilégios que, muitas vezes, que, em geral, as pessoas negras não têm. Né? E eu sempre dou um exemplo em sala de aula, que volta e meia, quando eu falo nesse assunto, volta e meia tem algum aluno que vira e fala para mim, professor, mas é o seguinte, eu acho, inclusive, o Morgan Freeman, falando de racismo, ele meio que foi nessa lógica. A gente tem que parar de falar de racismo, porque daí ele deixa de existir. Os meus alunos falam, às vezes, professor, eu não vejo cor. Aí eu respondo, olha, se você não vê cor, eu acho melhor ser um oculista. Porque ou você é cego, ou você é daltônico, né? Você vê cor, obviamente, é uma característica fenotípica, né? Agora, o problema da raça é que, a partir do momento que eu vejo e diferencio a cor, aí eu qualifico determinadas cores como melhores ou piores. Né? Conversando com a professora Meres, a gente volta e meia fala de colonialidade, né? que é algo que vem desde a nossa colonização, desde o nosso, entre aspas, descobrimento. Né? E daí eu pergunto para você, Jaciara, no seguinte sentido. Jaciara sumiu? Jaciara? Eu não estou vendo o vídeo dela. Oi, agora apareceu de novo. É o seguinte, eu pergunto para você o seguinte, tendo duas filhas, agora, nessa condição também, mas, obviamente, em uma condição estrutural, espacial diferente, onde a gente consegue, por óbvio, pelo menos colocar isso em pauta. Né? No seu tempo, como você disse, isso nem era colocado, nem era problematizado. Hoje, a gente problematiza. Elas falam disso com você? Como que elas sentem isso na pele, ali na escola? A escola tem essa abertura? Os amigos delas, como é que eles veem isso? Qual que é a idade das suas filhas, inclusive, só para a gente ter uma ideia de onde elas estão inseridas? Eu queria saber disso.
Afinal de contas, nessa comparativa de gerações, houve um avanço que você sente realmente de modo concreto, ou a gente só está discutindo mais, mas não solidificamos isso, não mudamos a realidade propriamente? Eu fui responder sem ligar o microfone, né, louca? Então, a menor tem 7 e a maior tem 12. E por elas estarem frequentando... às vezes, quando eu tenho um evento, eu levo comigo. Esses tempos eu fui fazer uma palestra, inclusive, junto com a professora Méris, eu levei a minha mais velha junto, né? Quando eu posso, eu levo elas junto para que elas comecem desde cedo a entender que elas precisam ter voz. Porque, às vezes, elas podem, inclusive, dar voz para outras que não vão ter a mesma força que elas. Não só na questão racial, mas na questão de gênero também. Então, eu acredito que por serem minhas filhas, a fala... E o bacana de escutar as meninas conversando é que elas já são miniaturas minhas, sabe? Então, eu tô estudando bastante também, eu estou fazendo parte do programa da aceleração do desenvolvimento de lideranças femininas negras Marielle Franco. Então, dentro do programa, a gente está tendo muita formação com órgãos importantíssimos, assim, tipo a Oxfam, a Crioula, Ama Psique, que trabalha a questão dos efeitos psicossociais do racismo, a questão da mulher negra dentro dos espaços de poder, enfim. E a minha pequena, como ela está sempre em volta, às vezes eu sento para assistir a aula, ela está junto, sabe? Às vezes eu tenho uma outra coisa para fazer, eu levo a minha mais velha. Então, eu acredito que a cabeça delas, por conta disso, é diferente. Mas você vê, lá em 1990, a minha mãe não era o mesmo discurso que o meu, mas a minha mãe sempre dizia, não deixa falarem isso de você. Né? E aí chegou um momento, por exemplo, nessa questão do lanche, eu e minha irmã, a gente chegou numa conclusão, viu? Vamos ficar só nós no recreio, vamos dar o lanche mais não. Né? E ali a gente já se blindou. E essa questão da festa junina, isso aconteceu com a gente por anos. Eu nunca dancei de menina, eu toda a vida tive que dançar de piá. Com 7 anos, com 8 anos, com 9 anos, porque não tinha referência. Então, aquela questão de ser a princesa da festa, isso nunca aconteceu, né? Já não basta você ligar a televisão e você não ter referência. Então, na escola que a gente estudava, também era uma escola de elite branca, e a gente nunca viveu isso. Mas aí, eu, no alto dos meus 9 anos, eu falei, revolução. Né? Chegou a época da festa junina, eu falei, não vou dançar. Como não vai dançar? Eu falei, não vou dançar. Ou eu danço de menina, porque é o que eu sou, ou eu não vou dançar. Ah, mas então você vai reprovar em educação física. Eu falei, com 9 anos. Falei, pois bem, eu vou ser a primeira pessoa que vai reprovar em educação física, porque eu não danço mais. E não dancei, nem ali, nem nos outros anos. E não reprovei, né? E aí, quando agora que eu digo tem uns 3, 4 anos, aconteceu uma situação parecida com a minha filha, aquilo me deu um gatilho. Entendeu? Porque nunca é paritário a questão de homem e mulher dentro da sala. E aí a professora veio com uma conversa mole pra cima de mim, dizendo assim, não, mas a gente vai botar ela para dançar com 2 meninas, vai dançar mais uma menina e um piá. Falei, a minha filha não. Ou você vai arrumar uma forma de organizar a turma que dança todo mundo sozinho, né? Mas não vai dançar de 3. Então, a minha forma de enfrentamento é diferente, né? E a forma delas também já está diferente. E você vê, tem uns 2 meses, eu fui com ela no shopping, não lembro nem o que eu fui comprar. Aí a moça na loja, entrou uma consumidora, né? E eu até falei o nome da minha filha, eu falando, filha, segura essa blusa para a mãe aqui, a minha filha ficou segurando, aí chegou a moça para mim e falou assim, ai, quanto custa essa blusa? Aí eu olhei outra blusa e falei, quanto custa essa daqui? Ela olhou bem pra minha cara, um cara assustado, e falou, não sou vendedora. Olhei bem pra cara dela e falei, nem eu. Né? Então, essas situações, elas são corriqueiras. Elas são corriqueiras, sabe? Esses dias eu fui trocar o celular, cheguei na loja, fui trocar o celular, e aí a moça ficou me olhando, ela falou assim, como é que você quer fazer? Eu falei, à vista. Ela me olhou, tipo, ué? Aí ela falou, desculpa perguntar, mas quem que é você? Falei, como assim, quem sou eu? Falei, eu sou eu.
Ela falou assim, não, porque não é normal. Não tem 3 meses isso. Não tem 3 meses. Eu falei, eu sou eu. Eu sou eu. E a minha filha estava junto também, né? Então ela diz assim, ai mãe, às vezes você me mata de vergonha. Eu falei, mas quer que eu responda o quê? Né? A mulher me confundiu com a vendedora. Eu falei, ai, mas eu não sou vendedora. Ela, eu também não. Falei, então você toma cuidado com a forma com que você fala, né? Então, é difícil, mas não é impossível. Claro, com uns a gente tem que tratar com um pouco mais de acidez, mas outros a gente pode com jeitinho, com amor, com carinho, tentando explicar a importância da gente trabalhar essas questões. Fato. Olha, os exemplos, infelizmente, a gente sabe que existem, né? Mas toda vez que eu ouço, eu falo, meu Deus, mas a gente não... Como? Século XXI, era para estar tão teoricamente avançado e ainda estamos aqui. Professora Meris, eu não sei se você viu, mas tem algumas questões da Camila aqui no chat. Vi sim. Então, já li, Pedro. Então... como são questões mais direcionadas ao ensino especificamente, né? Eu acho que você mais do que a Jaciara, mas claro, Jaciara, querendo, por favor, adicione aí novos comentários, etc. Vamos embora para fazer esse debate bem democrático. Eu acho que ali no final, né, a Camila fala, em tempos de negacionismo, além do que a professora Mary já realizou, o que poderia ser realizado também a nível estadual, de modo a modificar o preconceito estrutural, já que existe uma resistência muito grande por parte dos professores. Camila, a primeira coisa, é lógico que é importante, a educação tem que abraçar isso, tem que fazer, mas é assim, é uma questão de representatividade. Então, tem que ter, na política, em todas as esferas, homens e mulheres negros. Tem que ter. Então, é isso que está faltando. E daí você fala, né? Como resolver isso? Através de políticas públicas. Precisamos de políticas públicas, precisamos de homens e mulheres da comunidade negra na política, porque só assim nós vamos mudar isso que nós temos, esse homem branco, hétero, rico, tomando conta de toda uma esfera da política, da nossa sociedade, em todos os cantos, né? Então, as políticas públicas têm que ser incentivadas, têm que acontecer, e é a questão da representatividade da população negra também. É esse o caminho viável para a gente mudar tudo isso. E, além disso, todos os brancos unidos nessa causa, porque consciência negra não é algo dos negros, é algo nosso, e a gente tem que enxergar que a gente vive num lugar de privilégio. E esse privilégio tem que ser, sabe, enxergado, porque a pessoa não enxerga que ela é privilegiada. Esse que é o problema. E a Patrícia ali pergunta, eu não sei, Camila, se eu respondi, depois você pode, de novo, falar e que não está legal, que você gostaria de outra resposta. E a Patrícia fala o que eu penso sobre a política de cotas. Gente, assim, eu sou professora de história, e a história cobra da gente todo um legado que a gente vai deixando. O que nós fizemos e o que nós fazemos com a população negra tem que ser remediado. Aí a pessoa vem e fala assim comigo, não, mas tem maneira melhor do que a política de cotas, tem que melhorar o ensino básico. Sim, e daí a população negra vai esperar não sei quanto tempo para melhorar a educação básica para ela conseguir atingir o ensino superior? A política de cotas é imprescindível. Imprescindível. Então, assim, não tem outro jeito, tem que ser reparado. É uma violência histórica.
é um holocausto, tem que ser reparado. Então, a gente não pode mais ficar achando que, imagina, não, isso é errado ter política de cotas, isso é errado. Não, é certíssimo. É certíssimo. Assim como é certo melhorar toda a educação básica e tudo mais, que a gente luta por isso, né? Por uma educação para todos, né? Então, mas é por aí. Eu sou, sim, super a favor da política de cotas. Super a favor. Daí, Pedro, não sei se eu respondi e se a Jaciara quiser complementar daí. E essa discussão, professora, da lei de cotas, ela não é de agora. Mas eu penso assim, o branco ali no lugar dele de privilégio, no pedestal que ele sempre viveu, ele pensa assim, nossa, quem são esses que podem vir a me tirar daqui, né? Mas é difícil entender que foram 388 anos de escravidão, que não acabou faz muito tempo, e diferente da diáspora dos Estados Unidos, quando os negros foram libertos, né? Eles saíram daquele processo de escravidão com terras, alguns com emprego, e os escravizados daqui, eles simplesmente, meu queridão, tá livre, te vira, né? E aí começaram a formar as favelas sem emprego, sem estrutura alguma, né? E aí a gente chegou onde a gente chegou onde a gente está hoje. Então, o acesso à universidade, ao ensino superior pela lei de cotas é uma política pública excepcional, só que ela é paliativa. Ela é isso aqui, ó. Né? Ela é isso aqui do tamanho da dívida histórica que a humanidade tem com a população negra. Então, e tem pessoas que, por não entenderem, elas ouviram dizer, né? As pessoas hoje, até pela quantidade de informação que a gente tem, elas não se aprofundam em nada, são generalistas em tudo. E aí o fato da pessoa não entender, não estudar o que é efetivamente a lei de cotas, ela diz assim, mas está tirando vaga do meu filho na universidade, né? Não, se antes tinha 100 vagas, hoje temos 120. E esse 20 ali entrou para facilitar, não é facilitar o acesso, não são os negros burros que estão entrando, né? Aumentou-se o número de vagas e uma porcentagem ficou para a população negra, porque antes a população negra não tinha condições de concorrer em pé de igualdade com os brancos, que passam a vida inteira estudando em colégios particulares, que fazem cursinho para entrar na universidade, né? Porque a pessoa faz ProMaster a vida inteira e sai dali e quer fazer o EPG. Não é? Estudou a vida inteira no Marista, no Cepan, no Alfa, em N colégios que são colégios considerados de elite, mas na hora de entrar no ensino superior, elas querem entrar no EPG, né? Como que a pessoa que está na periferia ali, o PPP, o preto pobre e periférico, vai concorrer em pé de igualdade? Não existe, não existe. Então, quando a gente fala de equidade, a gente está falando de tentar nivelar as oportunidades. Se você precisa de 10 e eu preciso de 1.000, me dá o 1.000 e você fica com 10, porque nós duas vamos chegar aqui. Né? Isso que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Né? E aí a gente volta a falar que a educação somente são esses diálogos que vão aí abrindo a cabeça das pessoas, vão transformando o olhar dela sobre as questões étnico-raciais, que vão mobilizando mais pessoas nessa prática antirracista e vão nos fortalecendo aí enquanto cidadãos melhores em uma sociedade que está mais voltada para a coletividade. A Jaciara, ela fez exatamente isso daqui, né, de nivelar, de colocar na igualdade material. Eu falo exatamente isso, Jaciara, nas minhas aulas de direitos humanos. Nunca assisti uma aula tua, hein, Pedro? Pois é, exatamente. A gente, quando passa do conceito de igualdade formal para igualdade material, a gente começa o direito, pelo menos em teoria, né, ele começa a reconhecer essas diferenças de oportunidades e tentar, por ações afirmativas, diminuir esses desníveis. Então, sem dúvida, isso é fundamental. Então, a cota é uma ação de política de ação afirmativa extremamente
necessária, ela é urgente, ela não pode, isso, se ela for cancelada, é um retrocesso desumano, assim, a gente não pode permitir uma atrocidade dessa com a população negra, indígena, enfim, e até também a cota social, também, né, mas a gente não está falando disso agora, mas é importantíssimo, mas não é só isso, né, é uma conquista. Mas aí, quando eu estou fazendo discussão com empresários, por exemplo, eu pergunto, você enquanto empresário, olha para dentro da tua empresa e me diz quantos funcionários negros você tem. E não estou falando do motorista e da moça que passa café e varre o chão, né? Eu estou falando de bons cargos, né? Porque aí a gente vai na questão da representatividade, porque o pequeno negro ele não tem quem se espelhar. A gente tem, claro, grandes nomes da história que são negros, mas é uma minoria reduzida. Dentro da universidade, nos bons espaços, a gente não tem, no que está próximo da gente, a gente não tem. Então, esse cenário que a gente precisa mudar. E a gente só vai conseguir ter um engenheiro negro, ter um médico negro, ter um professor de história negro, ter um advogado negro a partir do momento que eles têm acesso à universidade. Eles só vão sair formados se eles conseguirem entrar. É lógico, é óbvio. Né? Porque realmente a gente tem essa noção da escola, da universidade, do espaço de educação, sem dúvida, são espaços de transformação, de conquista, espaços de saberes, transformação, emancipação, mas o fato é que esses espaços também, eles reproduzem um saber hegemônico, né? Uma propagação de poderes também. Então, eles próprios são construídos, como todo o restante dos espaços da nossa realidade, eles têm vícios também, né? E esses vícios, eles precisam acabar. Então, isso é necessário, porque a própria universidade, a escola, ela, no discurso, ela é tão, nossa, vamos lá, vamos dotar os nossos alunos de saber, de poder, de conhecimento. Mas, peraí, se você não se coloca de forma antirracista, então, de alguma forma, você está reproduzindo esses vícios. Né? A Camila fez uma outra pergunta aqui na live, intensificar as abordagens de desconstrução do racismo nas redes. Aí ela diz redes sociais. A Camila, eu oriento ela, e ela estuda muito redes sociais. Nas redes sociais é interessante, porque gera uma mobilização muito grande. Utilizar o poder das redes na educação pode ser um canal importante, concordo? Eu particularmente concordo, mas é o que a gente sempre discute também, né, Camila? As próprias redes, elas também são, de alguma forma, excludentes, né? A gente estava falando com a Jaciara, no comecinho ali, como o próprio acesso, né, ele é pago, é um acesso que às vezes é excludente. A tecnologia de informação exige uma certa educação digital, né, Jaciara, que ela própria também exclui algumas pessoas, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que a Jaciara também pode falar algo desse poder das redes sociais e o que ela vem conseguindo e agregando nisso. No mais, gente, não havendo outras questões, são 8 horas. Não sei, eu estava pensando entre 8 e 8 e meia a gente acabar, mas se não houver muito mais, qualquer coisa vocês se direcionam ao final com uma última fala ou algo do tipo. Mas também a gente pode ir além, eu não tenho compromisso, né? As minhas saídas estão todas interrompidas, então acontece. Vamos lá. A Sandy fez uma contribuição ali no chat, falando que ela foi pioneira cotista na faculdade que ela se formou, e muitos pensam que basta o Estado criar as políticas públicas para garantir um ensino menos racista, mas a gente precisa pensar na continuação, né? E aí a pandemia, ela trouxe o que para nós? Ela só mostrou o que a maioria não, que uma parte já sabia do quanto é dificultoso para o negro ter acesso, né? Um exemplo, a pandemia tirou todo mundo das escolas, e agora quantas pessoas têm acesso à internet, tem um telefone de qualidade, tem um computador para poder dar continuidade nesse acesso. E, na verdade, só escancarou o que a gente já sabia, né? Aí tem a questão do George Floyd, entre outros aí, que aconteceram também no Brasil. Uma coisa que eu também sempre digo, não é que vidas negras importam, a gente nunca disse isso, a gente sempre disse que todas as vidas importam, e a gente sempre disse, só que as pessoas nunca ouviram, né? Agora elas começaram a ouvir,
E eu acho que só viralizou porque aconteceu lá fora. Porque aqui morre a cada 24 minutos, a cada 23 minutos tem um corpo negro tombado no Brasil, morto. Então, isso não choca mais. Né? Isso não nos choca mais. Então, como foi lá fora, comoveu um pouco mais, e aí essa onda chegou aqui. Mas chegou com menos, aqui eu acho que foi só uma marolinha, né? A gente teve aí alguns artistas fazendo esse olhar, o que eu posso fazer enquanto branco, rico, dentro do meu lugar de privilégio, para ajudar na prática antirracista. O primeiro que eu vi ali foi o ator Paulo Gustavo, que cedeu o Instagram dele durante um mês para Djamila Ribeiro trabalhar as questões raciais, e aí na onda dele vieram vários outros, mas ainda são gotas, né? São gotas dentro de um oceano de avanços aí que a gente precisa trabalhar, avançar, melhorar, enfim. A professora citou o PPP, gostaria de procurar a questão do racismo associada à questão de classe e gênero, a partir daí 2 questões, como propor estratégias de superação de tais processos de inclusão, como afirmar a identidade desse sujeito. Walter do céu, só pergunta, olhe, com base em tudo que eu tenho estudado dentro desse programa que eu estou fazendo parte, eu vejo assim que o buraco ele é muito, muito, muito maior. Como propor estratégias de superação que traz processos de exclusão. Primeiro é a pessoa, é o sujeito negro se entender enquanto sujeito negro e tentar estratégias de estudo, enfim, e hoje tem vários programas que auxiliam, apoiam pessoas negras de N formas. E também a sociedade como um todo, uma vez que a minoria branca de classe favorecida propõe práticas heteronormativas, é uma verdade. Mas a gente está aí nessa luta, né? A gente está aí nessa luta para tentar desconstruir isso. E aí eu também acho que aqui a gente fala um pouco da questão do machismo. Eu bato muito nessa tecla. E a palavra que a gente mais usa é a questão da desconstrução. Mas para se desconstruir, enquanto homem branco e hétero, a pessoa primeiro de tudo precisa querer. A partir do momento que ela quer, ela consegue fazer essa desconstrução, ela consegue se abrir para um diálogo. A partir do momento que ela não quer, não é o que faça. Né? Mas a gente está aí na luta firme. Né? A gente está aí firme. Luta constante e sempre. Peço que todo mundo vá no meu Instagram, vá no meu Facebook, veja as discussões que eu estou fazendo. A gente está aí vivendo o Julho das Pretas, né, que dia 25 é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra e Latino-Americana e Caribenha. E aí, no dia 25, eu vou fazer uma atividade bem legal lá no meu Instagram. Quem quiser e puder, que nos acompanhe. Não posso contar ainda, segredo. Mas a gente é bacana. Professora Meres, quiser? Responder alguma coisa ou me despedir? Eu não sei, a pergunta do Valdir, eu acho que foi bem... As perguntas, né? Do Valdir foram bem abrangentes. Se você quiser... Do Walter, desculpa. Do Walter foram bem abrangentes. Se você quiser abordar alguma, tudo bem. Se não, quiser já partir para os finalmente, tudo bem também. Eu queria só falar para o Walter que o que eu percebi também na minha pesquisa foi que os adolescentes, eles, como a Jaciara e o Gilberto chegaram na sala de aula bem empoderados, em muitas narrativas, as crianças fizeram o seguinte, transformaram esse empoderamento em meritocracia. Falaram assim, olha, a Jaciara e o Gilberto lutaram e chegaram lá. E daí, a gente teve que desconstruir esse discurso, porque assim, a meritocracia em si não tem problema, o problema é o discurso meritocrata. É achar que que uma população com falta de oportunidades, trabalhando de sol a sol, vai chegar lá, né?
digamos assim. E também, se chegar lá, a gente tem que discutir o que é, né? Mas tudo bem. Mas, então, você falou ali como afirmar a identidade desses sujeitos sociais, uma vez que uma minoria branca de classe favorecida ainda machista e propugnadoras de práticas heteronormativas. Então, é complicado, e a gente vê isso desde o ensino básico. Veja, as crianças que queriam, estavam na cabecinha delas que é só lutar que você chega lá. Eles não tinham visto toda essa dificuldade, toda essa invisibilidade, toda essa questão de falta de oportunidades. Então, eu acho que isso, só a gente batendo muito na tecla, fazendo uma conscientização, modificando essa forma de pensar, colocando essa população negra, né, eles se colocando nesse espaço. Então, eu acho que é por aí, mas não sei como melhor responder essa sua questão além dessa forma. Outra coisa que eu queria falar da Camila, como ela falou de redes sociais, só uma observação. Veio muito para mim a lembrança de uma aluna, no tempo do Orkut ainda, Camila, uma aluna afrodescendente que chegou para mim e falou: professora Meres, os meus colegas, as minhas colegas, adoram tirar foto com todo mundo para aparecer no Orkut, menos comigo. Então, assim, como você vai ouvir um aluno seu falando isso, uma aluna, e você ficar de braço cruzado? Ou então aquela atitude que muitos professores falam: ai, mas ela não quis te incomodar, pede desculpa para ela. Gente, isso não resolve nada. Então, tem que mexer mesmo com as estruturas ali, com as estruturas cognitivas, né? Tem que fazer um desequilíbrio dessas estruturas cognitivas para uma tomada de consciência. E não só das crianças, como dos adolescentes, dos adultos, nós todos, a gente tem que mudar esse paradigma e a gente tem que se policiar o dia inteiro para construir algo melhor. Mas eu não sei se realmente eu ajudei a responder ao Walter e à Camila, mas a Camila me fez lembrar esse. Eu faço também uma dinâmica que eu acho que vocês dois, tanto o professor Pedro quanto a professora Meres, já devem ter visto, que é aquela prática do... Quando a gente está trabalhando a questão da meritocracia, do privilégio, né? O jogo do privilégio. Certamente vocês já ouviram falar. Então, a partir do momento que você faz o jogo do privilégio, numa escola, por exemplo, que é um colégio particular, igual elitizado, igual aonde a professora Meres dá aula, ou numa universidade particular, ou quando você vai fazer numa escola estadual, por exemplo, você percebe a diferença, né? Ai, mas a meritocracia, a pessoa vai chegar lá por conta da meritocracia. Mãe, me dá meu danoninho e tá na hora do meu motorista me levar para a escola, né? A pessoa, ela tá tão envolta na bolha privilegiada dela que ela não consegue olhar além. Como que é esse jogo do privilégio? A gente precisa vir furar essa bolha para fazer essas discussões. Então, quem quiser procurar aí Jogo do Privilégio na internet, é um jogo bem bacana, que mostra um pouco dessas questões e do quanto a meritocracia ela é muito fácil de ser desconstruída. Pedro, é aquele jogo que você tem, se você trabalha fora e estuda, dá um passo para trás, se você dá um passo para frente. É bem interessante porque vai ficando assim, bem díspare, né? Então, é bem interessante. Uma casa, você não precisou trabalhar, se você, assim, ali fica muito claro a questão da meritocracia e a coisa mais fácil de desconstruir, entendeu? Mãe, me dá meu danoninho, né? É a meritocracia. Mas você já trabalhou? Não, só estudo. Sim. Né?
E De aí, alguma forma... Opa, desculpa. não, e aí o menino que está lá, o periférico, ele trabalha desde os 13, né? E ele precisa ajudar em casa, e às vezes ele ajuda o irmão menor, e ele não tem internet em casa, ele precisa dividir com o vizinho, e às vezes o celular estraga, ele não tem como fazer, e a hora que consegue finalmente, depois de muita luta, ele consegue um emprego, aí ele chega na universidade e vem um colega que nunca trabalhou, que todo ano passa férias fora do Brasil, vem querer falar de meritocracia, né? E aí eles chegam na universidade e a mãe acha ruim a lei de cota que vai tirar a vaga do filho, porque a mãe também não estudou e não entende o que é a lei de cota, e aí tá duas pessoas discutindo a meritocracia, né? É só igualdade, na verdade. E quando a gente fala de igualdade, é igualdade de oportunidades. É igualdade de oportunidades. Só isso. Gente, não sei, as perguntas acabaram ali. Eu acho que eu só tenho a agradecer a participação de vocês duas, que já sei que fazem um trabalho conjunto há bastante tempo. Né? Imbatível. Eu ainda não conhecia a Jaciara, mas um grande prazer, Jaciara, muito obrigado. Eu acho que foi essencial a gente tratar disso. Esse vídeo está sendo gravado, como eu disse, posteriormente vai ser disponibilizado no YouTube. Eu passo para vocês o link depois, se vocês quiserem replicar, etc. Tá? E acho que é isso. Não sei, se quiserem fazer uma fala se despedindo também, podem fazer, mas daí a gente já vai encerrando, então. Muito obrigado aos ouvintes também. Obrigado pelas participações, pessoal. Acho que foi muito, muito interessante. Obrigado a todos. Eu quero agradecer também a todo mundo que ficou mais de uma hora escutando a gente falando aqui, mas esses espaços eu sempre dou um jeito de participar, porque eu acho que eles são importantíssimos, assim. Se a gente não choca, né, contando, isso que eu contei pequenos relatos, assim, pequenos, não tem como a pessoa parar e pensar. Nossa, eu já falei nuvem negra uma vez, eu já falei, fulano está denegrindo a minha imagem, eu já falei lápis cor de pele, esse tipo de expressão, eu já usei essa expressão criado mudo, né? Começa aí, são pequenos atos, mas que no todo, né? O Mandorino faz verão, nesse caso faz. Nesse caso faz quando a gente está falando de educação. Né? Quando a gente está falando de educação racial, de mudar realmente a sociedade, a mente das pessoas em transformação, uma pessoa com a cabeça diferente já consegue mobilizar mais uma. Só um exemplo para a gente finalizar. Hoje, eu vou contar um milagre, mas eu não vou contar o santo. Um professor da faculdade, da Unicecal, inclusive, advogado, compartilhou comigo um vídeo, tá tendo aquela campanha do sinal vermelho, do X na palma da mão, da mulher ir na farmácia e mostrar o sinal e o farmacêutico já interpretar ali que ela está sofrendo abuso e já acionar a polícia. E aí ele compartilhou um vídeo que é uma paródia do cara com uma garrafa de cerveja na mão, quando a mulher não deixa ele beber, que ele pode pedir ajuda para os amigos. Eu falei, cara, não faz isso. Não comigo. Não comigo. Falei assim, primeiro, porque a maioria das mulheres, se não 100% das mulheres que eu conheço em algum momento da vida já sofreram na mão de um abusador. Segundo, você, na posição que ocupa, não devia compartilhar esse tipo de conteúdo, ainda mais por ser uma figura pública. Falei, não faz mais isso. Eu ainda te conheço e não é de hoje, mas não faz mais isso. Então, o que são pequenas práticas? É esse tipo de coisa. É não compartilhar a piadinha racista, né? É não fazer, tomar cuidado com as palavras na hora de escrever um texto, na hora de conversar, né? Pequenas práticas, né? São pequenas práticas, não só em relação às práticas antirracistas, mas na prática de melhoria como cidadão mesmo, né? É isso. Gratidão por todo mundo que ficou ouvindo a gente aí. Tô nas redes sociais, aberta para conversa, e é isso aí. Beijo, obrigado.
Eu também queria agradecer a todos que ficaram ouvindo aqui a gente. Queria agradecer de novo ao Pedro e à Jaciara. E fiquei muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, o que eu faço sobre essas relações étnico-raciais dentro da sala de aula. E e fica o recado, levem, gente, se vocês conhecem professores, se vocês serão futuros professores, levem a população negra para dentro da sala de aula para dar depoimento. Isso faz a diferença. Isso pode mobilizar as crianças para uma conscientização. De verdade, acreditem nisso. E muito obrigada, e vamos continuar lutando para que essa sociedade melhore, porque o futuro merece algo melhor do que isso. Perfeito, gente. Muito obrigado. Eu vi que a Jaciara colocou de novo o áudio. Quer falar mais alguma coisa? Não, é só complementar a fala da Médis. Eu digo assim que não é que a gente precisa de um novo mundo, a gente precisa ser melhor para o mundo, né? A gente precisa melhorar, né? Ótimo, sensacional. É isso. Muito obrigado. Obrigada, povo. Tamo junto. Até mais. Até, Tchau. tchau.